A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Estamos novamente com o programa Semente de Esperança, um programa de Semipa que tem levado uma palavra de esperança ao teu coração. E você pode contribuir com esta obra missionária. Afinal de contas, Semipa tem vários missionários no campo e a palavra de Deus tem sido proclamada não somente no Brasil, mas na Europa, na Índia, e que você pode ser contribuído através de um Pix, através da sua oração, através da sua cooperação. Tenho certeza que a palavra de Deus continuará sendo propagada até os confins da terra. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, ouvindo uma palavra, louvando o teu nome. Sê conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Estaremos ouvindo uma canção maravilhosa para os nossos corações. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, eu estou com a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, num homem incomparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, de modo temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia! Somente em Jesus nós podemos vencer e somente nele vem a salvação, né? Então não tem outro meio para que nós possamos adquirir a salvação. E nós vamos falar justamente sobre Jesus nesta tarde. O texto que Deus colocou no meu coração foi no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, lá no início do Evangelho de João, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que texto maravilhoso para a nossa meditação nesta tarde, nesta palavra, nesta semente de esperança. E espero que Deus possa falar também ao seu coração. O texto começa dizendo que Jesus Cristo, no princípio, ele era o Verbo, apenas agia como palavra, ele estava na criação de todas as coisas. E diz a Bíblia, o texto que nós lemos, que nada do que foi feito se fez se ele se faria ou se ele não estivesse presente. Ou seja,
Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quer dizer, ele estava presente quando ali no início Deus ele foi falando, construindo, e quando até mesmo nós entendemos melhor isso, quando Deus ele forma o homem, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, então estava ali presente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus Cristo ele estava presente ali em toda a criação, na criação de todas as coisas. Nele estava a vida, ou seja, em Cristo estava a vida. A luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não compreendiam. Aí a palavra de Deus vai dizer aqui que houve um homem enviado de Deus. Quem era esse homem? O nome dele era João. A Bíblia vai falar que João veio preparar o caminho do Senhor. E eu já quero parar aqui para uma reflexão para as nossas vidas. Assim como João, ele foi enviado por Deus, que diz que houve um homem enviado por Deus, né, para preparar o caminho, também Deus tem enviado pessoas, né, assim como eu e talvez como você, para poder preparar, né, o caminho da salvação, ou seja, para poder anunciar, melhor dizendo, o caminho da salvação. Deus ele escolheu homens e mulheres, ungiu esses homens, capacitou e tem capacitado homens e mulheres para poder anunciar a salvação de Cristo. João, ele foi usado para anunciar, para preparar e para anunciar a chegada de Jesus, ainda para assumir o seu ministério, para iniciar o seu ministério e morrer ali na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Assim como diz lá no livro de Tito, que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos. Então, Jesus Cristo, a graça se manifestou, Jesus é a própria graça, ela se manifesta para trazer salvação para mim e para você, para todas as pessoas, para todos aqueles que creem, como diz João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Porque Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho amado, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E cabe a mim e a você, que já somos salvos em Cristo Jesus, de anunciarmos a salvação. Né? Como eu falei, assim como João anunciou a chegada do ministério de Jesus, nós anunciamos a volta agora de Jesus para buscar a sua igreja, para poder levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. João preparou, Jesus chegou, Jesus morreu, Jesus, então, ele no seu ministério, ele forma, institui a igreja inaugurada no Pentecoste. Então, a partir deste momento, a igreja recebe o Espírito Santo e agora nós temos o dever, a missão de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Então, houve um homem enviado por Deus e houve uma igreja, que eu faço parte, você faz parte, para também anunciar a salvação. E se você ainda que estiver ouvindo, ou por acaso você ouvir, que ainda não faz parte deste rebanho, deste exército que anuncia a salvação, a porta da salvação, a porta da igreja deste exército está aberta para você, para que você também possa fazer parte e anunciar a salvação em Cristo Jesus, receber esta salvação e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Então, João foi enviado para que todos pudessem crer, para anunciar a luz, para que todos pudessem crer. E nós fomos anunciados para que muitos possam crer também que Jesus Cristo é a salvação para as nossas vidas. No versículo 8 vai falar, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele veio como uma lamparina para testificar da luz, para que a luz brilhasse nele. Nós não somos a luz, nós não somos a salvação, mas nós temos essa salvação. Nós temos a luz do mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós estamos aqui para fazer a diferença, para poder levar a salvação àqueles que precisam. E nós vamos ver que neste mundo, né, até mesmo representado por este mapa mundi que está à minha retaguarda, nós vamos ver que existem muitos povos ainda que não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. E talvez você não possa ir, né, em cada país desse aqui, talvez você não possa ir. Talvez você vai ficar somente
no teu Brasil, no nosso país. E talvez você não tenha oportunidade, mas você pode ter oportunidade, primeiro, de orar ao Senhor para que o Senhor envie os missionários para os campos. E também você pode contribuir com a obra missionária, porque você é luz, você faz a diferença, você tem que fazer a diferença para que muitos possam conhecer a salvação em Cristo Jesus. Então diz aqui no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, ou seja, ali estava Jesus. A luz é Jesus, mas ele compartilha esta luz conosco. Ele compartilha essa luz para que nós possamos alumiar. Juntos iluminaremos o mundo para conhecer a salvação. Jesus, ele é a luz, a brilhante estrela da manhã. Ele não depende de ninguém para brilhar. Nós temos a luz porque nós recebemos essa luz de Cristo. Agora Jesus, ele tem luz própria. Ele não precisa, assim como o sol, ele nasce todas as manhãs e brilha, ilumina todo mundo, toda a terra. Jesus também, ele está iluminando. Mas à noite, nós vemos que o sol não brilha à noite, mas existem as estrelas que estão brilhando. Ela não tem luz própria, mas elas refletem a luz do sol. Ela reflete a luz do sol em nós. Então, assim como a lua reflete a luz do sol. Então, hoje, nós estamos na função de recebermos esta luz que vem de Cristo e iluminarmos, refletirmos essa luz para todo o mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Aí vem aqui um versículo muito maravilhoso, a Bíblia toda é maravilhosa, muito importante para as nossas vidas. Eu gosto muito desse versículo que diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, Israel esperava um Messias e muitos ainda esperam esse Messias para que pudesse trazer a salvação para eles. Mas quando Jesus veio, eles não reconheceram, não aceitaram. Eles esperavam um Messias que viesse lutar uma luta ferrenha na espada, no escudo, combatendo o Império Romano, jogando por terra o Império Romano, assim como foi nos outros, na história do povo de Israel, quando Deus levanta reis, levanta juízes para poder guerrear, e guerreava e tomava de novo a nação, e a nação não era mais escravizada, e o povo esperava por aquilo ali, esperava por um rei brigador, um rei sanguinário que viesse e guerreasse, derramasse sangue, o sangue do inimigo, para poder salvar e libertar a nação de Israel. Por isso que o versículo diz que ele veio para o que era seu e os seus não aceitaram. Eles não aceitaram, não, nós não aceitamos. Mas Jesus veio demonstrar para todos nós que ele não veio derramar o sangue do inimigo, mas ele veio para que o seu sangue pudesse ser derramado para a remissão. O povo não entendeu que o reino de Cristo não era simplesmente terreno, não era carnal, não era humano. O reino de Cristo, ele é celeste, ele é divino, ele é eterno. Então haveria necessidade, assim como na antiguidade derramava ali em sacrifício o sangue do cordeiro, Jesus ele não veio para que guerrear e derramar o sangue do inimigo. E nós vamos ver que quando Pedro corta a orelha, ele vai e ele faz ali uma cirurgia ali, né, e uma plástica ali, e retorna com a orelha daquele guarda, porque ele não era o sangue do inimigo que era para ser derramado, mas o seu próprio sangue foi derramado ali na cruz do Calvário para nos libertar. A libertação agora não é humana, mas a libertação é espiritual. O jugo não era humano que Jesus veio libertar, mas o jugo do pecado. Por isso que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele veio nos libertar desse jugo pesado, mas o jugo do pecado, o jugo que vem derrubando, jogando para baixo toda a humanidade, e o seu sangue foi derramado. Mas o povo de Israel, os judeus não aceitaram isso. Eles queriam ser libertos do Império Romano a preço de espada, a preço de sangue. Mas Jesus, graças a Deus que Jesus veio para que o seu sangue pudesse ser derramado. Mas aí vem o versículo 12 que vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Olha o privilégio. Hoje você tem o privilégio de ser filhos de Deus, porque você crê que Jesus Cristo veio para nos libertar, veio para morrer em nosso lugar. Não é um preço aqui, diz que não nasceram do sangue, não foi um nascimento do sangue, não foi aqueles que nasceram de Maria, logo após o nascimento, quando ela casa com José, não. Foi um nascimento espiritual, foi da vontade de Deus, não foi da vontade do sangue, não foi da vontade do varão, não foi da carne, mas foi da vontade de Deus. Eu não tenho sangue de Maria, não tenho sangue de José. Você não tem, mas nós, pela misericórdia do Senhor, somos considerados como irmãos de Cristo, co-herdeiros juntamente com Ele, aquele que não tinha o privilégio, não tinha a honra de receber esta herança, não tinha o direito de receber esta herança, mas hoje, através de Cristo, nós somos co-herdeiros juntamente com Ele. E Cristo deixa de ser o Filho unigênito para ser o Filho primogênito, ou seja, Ele é o primeiro filho e nós estamos herdando esse direito de sermos filhos de Deus. Oh, glória! Aleluia! Você pode glorificar a Deus por este motivo, porque você tem o privilégio. Você tem o privilégio de ser recebido hoje como filho de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o tamanho, o significado disso? Nós também nós não conseguimos enxergar e medir o amor de Deus por nós. Porque a Bíblia vai falar que Deus nos amou de uma tal maneira. E nós podemos remeter esse tal maneira que é um valor incalculável. É algo incalculável que ocorreu conosco. E nós hoje temos esse privilégio de sermos chamados filho de Deus. E se você ainda não é filho de Deus, talvez o mundo, ele fala que todos são filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que aceitaram, que creram no nome de Jesus Cristo e que creem no nome de Jesus Cristo, têm o privilégio de se tornar filhos de Deus. Que não é da vontade do sangue, como eu falei, como a palavra diz, não é da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas é da vontade de Deus. A vontade de Deus, através de Cristo, nos faz filhos, irmãos de Jesus e filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, cumpriu o seu ministério, e hoje nós temos a liberdade em Cristo Jesus para adorar o seu santo nome. Antes, no templo físico, somente o sacerdote ia ao Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele morre na cruz, o véu dos santos foi rasgado. E hoje nós temos acesso livre ao Santo dos Santos. Hoje você pode orar comigo nesta oração final. E você pode, então, se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, confessar a Ele, dizer a Ele que quer se tornar filhos de Deus. E talvez hoje Deus está te dando essa oportunidade para que você possa também ser co-herdeiro juntamente com Cristo. E se você tem, ore comigo também, porque somente em Cristo nós estamos de pé e através dele permaneceremos. Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade, que somente em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Ó Pai, obrigado porque Cristo veio morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ter a salvação em Cristo. E aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, a palavra do Senhor nesta tarde, possam, Senhor Deus, também refletir. Se não tiver Jesus no coração, que possa aceitar. E se já tem, Senhor Deus, que nós possamos meditar e continuar, Deus, crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Sê conosco e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Somente em Jesus, num Deus tão adorável, nós podemos obter, nós podemos ter a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe,
em nome de Jesus.